do chão, aí eu fiquei tão boa, eu falei, Senhor, eu não quero mais pregar. Pode dizer que eu fiquei na caverna? Não, que eu continuo fazendo a obra, mas não igreja. É aquela obra que é eu e Deus. É como o pastor falou, tem as ovelhas que vêm até você e realmente são ovelhas que Deus tem tratado. Aleluia. Como eu vi esses dias, pela misericórdia, até eu me alegrei, porque às vezes nós fazemos a obra e a gente esquece daquilo que foi feito. No momento as ovelhas vêm, você trata, você cuida, aí dali ela segue e você não vê mais. E quando é um dia que você depara com elas, que você vê a felicidade quando ela se reparte a você, né, como ovelhas, no caso, que eu pouco tempo encontrei com uma aqui, eu vinha distraída, encontrei com ela, e ela com aquele negócio falou, minha pastora. Eu fiquei assim porque eu falei, minha pastora, mas o quê? Mas no momento de sofrimentos dela, que eu encontrava com ela no dia a dia, era onde Deus me dava para tratar, para cuidar. E hoje eu vi ela já de pé. Então, quando ela falou, minha pastora, eu me surpreendi, porque eu tratava, mas não como de pastora, mas daquela que Deus usava para poder tratar daquela. Glória a Deus. Tá? Então, quer dizer o quê? Nós somos canal de Deus aonde quer que nós devemos estar. Independente de estar dentro de igreja ou não, nós temos que estar sempre pronta para fazer o ir e o querer do Senhor. Porque na igreja a maior parte está aquele espaço que todo mundo quer ocupar, que todo mundo quer ser conhecido. Muitas das vezes acaba batendo, matando e ferindo o irmão. Ele não para para pensar que às vezes aquele estado que ele quer adquirir, ele está botando uma alma no inferno. E Deus fala que ele não se agrada dessa forma. Amém? Aleluia. Forte, Jesus. Então vamos aqui, irmão, em Salmos primeiro. Né? Porque eu gosto sempre do começo. A nossa trajetória, a nossa vida, ela tem começo. É verdade. E todo começo é pautado na Bíblia, onde nós devemos começar a caminhar, a entender, a obedecer, a renunciar, a fazer o ir e o querer do Senhor. E hoje em dia está difícil. É como Deus fala, eu procuro verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, né? E que nós venhamos poder ser esse adorador na presença do Senhor. A felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Aleluia. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim como os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. E é uma passagem, irmãos, que Deus nos dá. Ele manda que nós venhamos meditar de dia e de noite na palavra. Por quê, irmão? Quando está meditar de dia e de noite, porque na palavra está a vida, a história, a caminhada, a jornada de todos aqueles que um dia seguiram, serviram e fizeram a obra do Senhor. Mas eu costumo sempre dizer que a obra do Senhor ela não para, porque a vida, o mundo existe. Mas é necessário sempre vir aquele remanescente, aquele para dar continuidade, aquele para pregar o Evangelho. Hoje essa igreja está assim dessa forma. Mas se em outros tempos, muitas das igrejas, muitas das vezes, o Evangelho é aquele Evangelho de conformidade, aquela campanha milionária, aquela campanha que enriquece. Então todo mundo vai porque quer receber de Deus. Mas Deus fala que ele separa os deles. E ele não quer quantidade, ele quer qualidade. E qualidade, muitas das vezes, ele é selecionado, ele é peneirado, ele é moldado, ele tem que renunciar, ele recebe correção. E quando chega na correção, muitos não querem. E hoje Deus fala que onde está um ou dois reunidos, ele estaria presente, mas hoje estamos mais de um ou dois. E com certeza você não veio aqui para ouvir a irmã Lúcia. Eu falo irmão porque como pastor, como eu falo, eu preciso de Deus na minha vida. E nós somos ovelhas na presença do Senhor esta noite. E como ovelha, eu vim compartilhar com os irmãos também que eu preciso também ser tratada a cada dia pelo Senhor. Porque Deus nos coloca simplesmente como semente frutífera. Aquela por qual o tempo venha dar fruto, venha para alimentar só uma pessoa, mas sim uma nação. Aleluia. Mas não podemos desanimar, irmão, mediante a dificuldade, a adversidade.
porque ela simplesmente ela fala que é porque Deus fala que através da adversidade a tua fé está sendo provada. E é como o irmão falou, nós não temos que olhar para o amanhã, mas temos que crer e esperar no Senhor. Porque ele fala, tão somente todo querer e toda vontade é dele. Aleluia. E irmão, eu posso dizer uma coisa, nessa minha caminhada, eu passei processos que eu posso dizer que eu não era nem para estar mais na igreja. Porque todo o nosso processo de quem hoje faz a obra é de justamente aquele que está do teu lado. Muitas das vezes é aquele que compartilha com você. Eu já tive casos de pastores que me tentam fazer a obra e de me colocar no banco porque a palavra que eu trazia simplesmente trazia à tona aquilo que eles estavam fazendo de errado. Então, quando a igreja era vazia, eu era uma bênção. Quando a igreja começou a fluir, eu já não podia mais, porque o que eu pregava não condizia com aquilo que ele estava vivendo. Ele simplesmente deixou de pregar o evangelho e começou a ficar preocupado com a lã da ovelha, a monemia, o glamour. Quer dizer, eu não podia mais pregar, a igreja estava cheia, se eu fosse pregar, atrapalharia. Eu saí de lá, irmão, praticamente não morri não, porque Deus fala que na nossa dor Ele nos fortalece. E a cada dia você vai se fortalecendo. O que Deus quer dizer isso? Aquele que não te mata, não te fortalece. Se você hoje sentiu que está te doendo, Deus fala que é necessário você usar isso como bálsamo, como remédio para o teu coração. Porque Ele fala simplesmente que quando você luta contra a força do mal, você não vai achar ninguém para te dar tapinha nas costas. Você vai estar sempre com o inimigo do teu lado. E o que vai te fazer de pé justamente são as artimanhas, as experiências do dia a dia, eu vou te dar condições de você não ter astúcia. Tá? Você vai adquirir, como é que eu vou dizer? Você vai adquirir o que, irmão? Habilidade, experiência. Aquilo que te marcar não vai te bater mais, não vai te fortalecer. Mas você vai ter estratégia para poder lutar. Aleluia. Porque quando você vai lutar, você tem que saber como você vai usar as armas. E não é tão somente você pregar, mas Deus fala que nós temos que orar e temos que vigiar. E aquilo que você te feriu hoje, Deus fala para você usar como bálsamo no teu coração. Não deixar você parar, mas para você levantar e não olhar para trás, não, que já passou. Mas olhe para a frente, que a tua caminhada ainda não parou. Então somente está começando, irmãos. E é dessa forma que Deus quer nos tratar. Aleluia. E eu tive nessa caverna minha praticamente morta espiritual, não digo que seja, mas dentro da caverna. E muita gente me chamava para pregar, me chamava para sair, eu falava, vou fazer o que lá? Não tem nada para fazer. Aleluia. Vou fazer lá, não tem nada para pregar. Então somente eu ficava ali com aquelas ovelhas ali naquele aprisco e lá fora não ia mais. E muitas das vezes eu falava, e a preocupação era o quê? Que muitas das vezes as pessoas querem ouvir aquilo que bem diz e condiz o coração dele. E muitas das vezes Deus fala que nós temos que pregar aquilo que Deus manda a gente pregar. E uma das coisas que Ele nos deixou para a gente lá no começo da Bíblia, irmão, e a pregação hoje não existe mais. Hoje em dia é outdoor. Todo mundo quer ser conhecido. É ótimo ser conhecido, mas só que em todo momento você está naquele alto. Tem dia que tem um alto e baixo que faz parte da vida e até permissão de Deus. Porque Deus fala que nós temos que saber que nós dependemos dele, não Deus depende da gente. E nós somos apenas instrumentos do Senhor, tá? E através disso nós temos que estar o quê? Sempre voltado a ouvir a voz do Senhor. E quando você fica muito, você para de ouvir. E nessa hora, muitas vezes, a gente tropeça e cai. Porque você deixou de ouvir e seguir aquele que te orientava. Porque você olhou o seu próprio coração, o seu próprio eu. E a palavra fala que enganoso é o coração do homem. É verdade. Tá? E nesse sentido, irmão, o que Deus quer dizer? Eu tive na minha caminhada, eu tive nessa jornada, lá no cantinho. O que me alegrou foram as ovelhas, como o irmão falou, que chegou até mim para contar aquilo que Deus fez na vida delas através de mim. Porque quando eu passei por esse processo, simplesmente eu esqueci, irmão. Eu fiquei tão abatida que eu não pregava mais. Tá? Eu fiquei praticamente, posso dizer, parada. Então, de uns tempos para cá, Deus está mandando essas ovelhas do passado vir até mim e me lembrar das obras que um dia foi feita através de mim. Glória! As vidas que estavam perdidas, que não tinha mais processo, que hoje está de pé. Hoje Deus está me lembrando a minha história, quando eu comecei a vir para a caminhada dele, quando eu vim para a casa dele, o processo que passei até onde que ele me sustentou e as obras e as bênçãos que ele tem na minha vida. Então, vou dizer o quê? Que Deus quer dizer que você não venha tão somente ficar prostrado, nem lamentando porque o adversário te fez, mas que você venha se levantar e lembrar das boas obras que um dia ele fez e usar isso como galardão e se colocar de pé e voltar a fazer o ir de querer do Senhor. E Deus fala que Satanás ele não pode te parar. Verdade. Ele fala que ele te chamou por uma grande obra. E operando ele, quem impedirá? Esta noite é uma
noite que Deus não fez para todos, mas Ele fez para tratar as ovelhas dele de que se encontram feridas. Aquelas que têm sinceridade em fazer tão Aleluia. mas vem aqueles gigantes ao qual simplesmente eu uso o glamour, o poder, simplesmente que eu sou, que eu posso, que eu tenho, que eu conheço, e simplesmente pisa aquela ovelha que Deus tão somente ela tem sinceridade e compromisso com a obra de Deus. Mas Deus fala que grande é a obra. Aleluia. Mas Ele fala que no grande dia também vai ter uma grande separação. Senhor, eu preguei no seu nome, evangelizei, expulsei demônio, e Ele vai falar: aparta-te de mim que eu não te conheço. Meu Deus. O que Deus quer dizer com isso? O teu coração, Deus conhece. As tuas obras, Deus conhece. E como tem aquele hino: levanta a espada, soldado, que olhar é esse que te faz parar. Tu fosse selecionado por Deus escolhido para guerrear. Meu Deus. Se na guerra foste atingido, Aleluia. teu inimigo pensa que é teu fim. Mas hoje Deus manda um recado, escuta o soldado, ele te diz assim: mesmo ferido ainda conto contigo. Aleluia. Mesmo ferido ainda conto contigo. Deus fala que nesta noite Ele ainda conta com você. Aleluia. Aleluia. Irmão, hoje o nosso evangelho, esse pedacinho aqui, eu sempre estive aqui. Vim aqui na irmã Cristina, praticamente eu posso dizer que eu fui cria, obra da irmã, hoje é saudosa irmã Lisete. Então, para essa geração que hoje está nos trabalhos aí, foram gerações que eu peguei começando, como ajudando ela na frente da obra, tá? Então, aqui em cima também, hoje eu digo a vocês, para mim foi uma escola. Eu tive que vencer a adversidade, eu tive que lutar contra a adversidade para poder sair do abismo onde eu me encontrava. Eu ouvi o evangelho que não era de conformidade, não era de dinheiro nem de prata, como falam, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Quer dizer o quê? Então o evangelho que eu ouvi é aquele evangelho que eu tinha que tomar uma posição, era o evangelho que eu tinha que tomar uma postura, era o evangelho que eu tinha que buscar, que era na caminhada que eu ia receber bênção, que era na minha caminhada que eu ia receber vitória, que era através do jejum, que as cascas de demônio iam ser arrancadas, que era eu parar para ouvir, obedecer o querido do Senhor, renunciar que eu ia ter vitória. Mas hoje o evangelho não é mais assim. Não tem mais esse evangelho. E aqueles que hoje que pregam esse evangelho, está como se fossem ovelhas soltas no meio do pasto, como se fosse banida no meio do evangelho, que hoje não pregam mais esse evangelho. Então praticamente muitos estão até feridos, estão doentes, querendo, questionando com Deus como vai pregar, o que vai fazer. Muitos já desistiram de pregar, muitos já estão perdidos lá no mundo, que não condiz mais com o evangelho que está sendo pregado hoje. E hoje o evangelho é o carro, é aquele que para com o carro para você. Ou você tem carro, você é abençoado, ou se você não tem carro, você é miserável. Mas eu quero lembrar que Jesus, quando veio na face da terra, Ele era dono do ouro e da prata. E quando Ele veio na face da terra, Ele nasceu numa manjedoura, Ele nasceu em berço de ouro. É verdade. E Ele era filho do rei, mas Ele se vestiu de toda a riqueza dele, nasceu simplesmente numa manjedoura, no meio do obstáculo. Aleluia. E quando ele, antes dele se morrer por nós, quando ele ser sacrificado, ele simplesmente foi levado para o deserto. Depois do batismo, ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E na primeira coisa que Satanás ofereceu para ele foi toda a riqueza do mundo. Então, somente se prostrar e adorar, tudo isso eu te dou. E hoje o evangelho não se prega mais dessa forma. O povo hoje, simplesmente para ser abençoado, tem que ter tudo. Não é dizer que você não venha ter tudo, mas Deus fala que você não pode colocar seu coração naquilo tudo. Buscar primeiramente o reino do Senhor, a tua justiça e demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje os crentes perderam a identidade, hoje o crente perdeu a direção, hoje os crentes estão dentro da casa do Senhor sem noção, sem destino, como folhas perdidas no vento, com o coração vazio, com a alma contrita, preocupado com o amanhã, com o que vai vestir, com o que vai ter, com a roupa que vai pregar, com o dinheiro que vai fazer, a presença que tem que ter para o irmão, que está longe. Onde muitos estão mortos espiritualmente, muitos já saíram da casa do Senhor, porque simplesmente o que era pregado de riqueza, eles não conseguiam concordar, nem aceitar que ele não tinha nada disso. Mas Deus fala que também Ele é o dono do ouro e da prata. Ele fala para a gente não se conformar com as coisas desse mundo, mas renovar, crescendo com a fé, no poder da fé e da palavra. Quer dizer o quê? Eu hoje não trabalho, mas eu já trabalhei. Ontem eu trabalhava, porque eu trabalhava hoje para comer amanhã. E tinha dia que eu virava à noite trabalhando, quando eu tinha os 3 filhos que eu tinha que cuidar.
Hoje eu falo para vocês que, graças pela misericórdia, pela honra do Senhor, Deus entrou na minha causa e hoje eu trabalho se eu quiser. Porque Deus, entende, me abençoou e hoje eu todo mês eu vou lá, meu dinheiro está lá. Aleluia. Mas até Deus entrar nessa minha causa, eu saí de manhã todo dia para trabalhar, eu tinha os filhos para criar, para pagar, para fazer curso, para poder não passar o que eu passei, para não ter o sofrimento que eu sofri. Então toda a minha vida foi o quê? Para que minhas filhas e meus filhos tivessem a vida melhor do que a minha. Então aí eu não tinha a minha vida era em prós a Ele, para que eles viessem uma mudança. E hoje está aí, eu tenho meus filhos, e eu digo que não é para minha honra, não é para a honra e glória do Senhor, porque os meus filhos têm uma história, eu tenho uma história, a minha vida tem uma história. Eu não preciso chegar e contar a minha vida, que a maior parte das pessoas que me acompanhou sabe qual é a minha história. Então hoje eu tenho minha filha, que esses dias esteve lá, é uma bênção, tem um trabalho também, ela tem uma igreja lá em cima de Itaboraí, que é resgatando soldado ferido, onde eles têm um trabalho. Desde ela é missionária, tem um trabalho, Deus abençoou, ela tem o trabalho dela, né? Dá tempo dela ficar no trabalho e também dá tempo dela assistir, tem os filhos, e Deus, onde Deus me ajuda a poder dar a direção aos meus filhos, assim, para que elas pudessem galgar a vida delas. Tenho os 3 filhos, então meus filhos são os filhos, graças a Deus, eu posso dizer, bom, abençoados. Mas isso é para a glória do Senhor, sabe por quê? Porque no passado diziam que meu filho ia ser isso, que minha filha ia ser aquilo, que ia ser assim, ia ser assado, porque eu não tinha condições. Que eu trabalhava hoje para comer amanhã, era o diabo abrindo a boca para me engolir, e eu pedindo a Deus socorro, e Deus um dia falou, mediante a minha caminhada, Ele falou que ia mudar o quadro da minha vida. E o que Ele ia fazer na minha vida ia servir como história, e ninguém ia entender, mas ia ver o poder dEle na minha vida. Aleluia. A minha filha vira e mexe, posta lá no Face, ela na plataforma. Ela trabalha lá, ela é enfermagem do trabalho. É daquela que não sai nada sem ela fiscalizar, sai nada sem ela olhar. Não tem. E foi o quê? É a glória minha? Não, é a glória do Senhor. E o cumprimento daquilo que Deus prometeu na minha vida. Porque, meu irmão, sabe cachorro banido, onde todo mundo escorraçava, entende? E todo mundo só profetizava coisa ruim. E hoje todos têm que ver a glória de Deus na minha vida. O que Deus quer dizer com isso, irmão? A sua dor hoje, o seu sofrimento hoje, tudo tem um propósito. Não deixe o adversário parar você na caminhada, não deixe ele te entristecer. Porque Deus fala que se seus olhos for treva, tudo será treva. Mas se seus olhos for luz, tudo será luz. Ele fala que é um tempo para todas as coisas na face da terra. E uma das armas que Deus me deu no período da minha caminhada foi o quê? Se você simplesmente, como fala, se você simplesmente profetizar a derrota, se enxergar a derrota, simplesmente a sua vida vai ser uma derrota. Mas se você for aquela que o amanhã Deus proverá, que o seu amanhã Deus pertence, agradecer a Deus no dia de hoje que você viveu, pela oportunidade do seu amanhecer, agradeça que dessa forma a sua vitória cada dia vai chegar. Aleluia. Irmãos, a irmã Lúcia está aqui. Eu posso dizer uma coisa. Eu não vim para pregar para fora. Eu vim para falar para você que Deus é aquele que pode fazer na sua vida. Aleluia. Ele fala que na tua dor, Ele fala que Ele te sustenta. Na sua dor, Ele te renova. E hoje é uma obra, não é para você chorar não, mas para você glorificar e agradecer o nome do Senhor. E Deus fala que Ele está procurando verdadeiros soldados, verdadeiros valentes, aquele que prega o verdadeiro evangelho. É aquele evangelho, irmão, que o alto e baixo existe. Eu sou aquela pessoa que eu era para estar reclamando de Deus, porque antes eu tinha carro. Mas Deus fala que o alto e baixo é necessário, que nós temos que saber que nós dependemos de cada Deus. Não é um dia que hoje eu estou andando a pé que eu vou murmurar contra o Senhor. Não. Eu estou andando a pé, mas eu estou com saúde. Amanhã Deus vai me dar outro carro e vai ser melhor do que eu já tinha. Porque Deus fala que é necessário. Tudo que vem da parte do Senhor Ele tem um propósito. Porque se eu tivesse outro carro, eu não ia encontrar as vidas que eu encontro hoje por ter falado de Jesus. Eu ia passar no carro, ela vinha. E quando eu venho a pé, eu tenho a oportunidade de encontrar. Glória! Assim que é bom. Glória a Deus. Jesus é ótimo. De carro eu vou passar por cima. Por cima é como você andar de avião. Você não vai ver ninguém. Você não vai ver ninguém que está doente. Você não vai ver ninguém que está ferido. Mas se você for a pé, você vai sentir a dor do teu irmão. Você sabe que é o sofrimento. Portanto, quando ele estiver caído, você vai parar para levantar ele. Porque você precisa saber ser levantado. Então, eu oro dessa forma. A tudo eu glorifico, eu agradeço ao Senhor, porque o meu amanhã Deus pertence. Aleluia. E eu digo mais do Senhor, eu estou ali no meu apartamento lá. Deus fechou todas as portas, eu tenho que estar ali. E eu digo, irmãos, a cada dia é muita oração.
Porque como o irmão falou, eu não gosto dela. Eu sempre incomodo, irmão. Verdade. A glória é minha? Não, a glória é do Senhor. Mas Deus tem cuidado de mim. Tá? Eu tenho sido aquela que Deus tem colocado, entendeu? Para incomodar até mesmo o adversário. Porque eu não sento na mesa dos escarnecedores, eu sou aquela, entendeu? Mas que aonde eu for, é como falar, lá vai o homem, lá vai a mulher de Deus. O inferno, ele pode até abrir a boca para te engolir, mas Deus vai levantar sempre aquele para cuidar de você. Porque eu posso dizer, eu estou lá dentro, desde quando plantou. Muitas coisas estão acontecendo, embora eu brigando muito, mas eu creio que é permissão de Deus. Então eu lido com todos e com todos. Então quando você fala com todo mundo, você incomoda. Não é o que eu quero, irmão, porque isso para mim não é nada. Mas eu sou daquela que se Deus botou você ali, você vai ser o canal. Verdade. Tá? Então eu às vezes entra a prefeitura, às vezes entra não sei quem, aí entra não sei quem, eu sei que eu sempre estou ali. Quando eu não estou, sempre mandam me procurar. Então tem aquela pessoa que se incomoda tão somente com o rótulo, eu sou. Mas às vezes você não precisa ter o rótulo, mas você é. Porque Deus falou que você é. Então é onde o Estado prepara laços para poder contra a sua vida. Tá? E hoje aconteceu uma coisa, eu estava inocente, eu não sabia. Falaram algo, disseram algo, saiu uma história, e no final dessa história toda, uma coisa que eu não tinha nada a ver, falaram que eu falei. Irmão, foi um laço muito, se aquilo vai adiante, tá? Eu não sei o que seria não, boa coisa não aconteceria, eu sem saber. Mas Deus fala que Ele cuida dos seus. Verdade. Tá? Aleluia. E foi onde me chamaram nessa situação, fizeram questão de esclarecer, eu tomei conhecimento do que estava acontecendo e naquela hora o diabo foi envergonhado. Porque toda a história começou com justamente quem estava armando a arte, dizendo o que eu falei. E eu não tinha nada a ver com a história. Mas sabe por quê? A gente quando faz a obra, o inferno vai sempre se levantar para te abater. Mas Deus fala que Ele cuida de você. Então, nesta noite, que nós viemos ser igual aquela árvore plantada junto ao ribeiro, a qual no tempo certo dá teu fruto. Não é um fruto para o homem ver, mas o Deus veio o diabo também, porque na hora que ele abrir a boca para te tragar, Deus vai enviar 5 anjos para cuidar de você. Aleluia. Você pode ser aquela pessoa que você não tem amor, que ninguém te conheça, mas Deus te conhece. Você pode ser aquela pessoa que não tem cartãozinho para dar a ninguém, mas você é aquele que quando dobra o teu joelho, você tem intimidade com Deus. Mas hoje Deus fala com você, Deus cuida, Ele te mostra aquilo que está no oculto, Ele te dá livramento, Ele te dá escape, Ele faz que você venha falar no meio dos grandes, ainda que ninguém tem nada por você, mas você é aquele que Deus te chamou. Então, irmão, não se preocupe que ninguém te dá nada não. Aleluia. Mas se preocupe que Deus vai te dar. Verdade. Não se preocupe em ser nada para ninguém, mas se preocupe que você vai ser para Deus. Não se preocupe que você passa na rua, ninguém te chama, ninguém te conhece. Mas se preocupe que lá em cima, no grande livro, o seu nome consta lá e Deus te conhece. E quando você dobrar o teu joelho na intimidade, Deus vai tratar de você. Quando você pedir socorro, Ele vai cuidar de você. Quando você chorar, Ele vai secar as tuas lágrimas. Porque se Deus não cuidar de você, não vai ser um homem. Se Ele não tratar de você, não vai ser ninguém. E quando o diabo abrir a boca para te engolir, Ele vai enviar alguns para cuidar de você, Ele vai repreender, porque Ele fala, Ele te chama pelo nome. Sabe, dessa forma, Deus te chama pelo nome. Então não deixa a palavra te abater, não deixa o homem te abater, mas levante a tua cabeça, porque Deus te chama pelo nome. Aleluia. Tá? E é pelo nome que Ele te chama. E muitos daqueles que estão com cartãozinho, estão com tudo, com certeza no grande dia, ele não vai ser chamado pelo nome. Essa é a diferença. Então que você não venha levar nada do mundo, mas se preocupe que Deus, no momento certo, Ele possa te chamar pelo nome e falar, lá vai o meu escolhido, lá vai o homem, lá vai a mulher de Deus, lá vai aquele que Deus aí que o inferno abre a boca, mas Deus te chama pelo nome. Esse, irmão, é o único presente que nós temos na face da terra. É a separação, que você é diferente, você não é como aqueles. E aí aqueles que falam de você, aqueles muitos que no tempo de Cristo, aqueles sacerdotes que se juntavam, aqueles doutores da lei, que Deus Jesus também para eles era nada. Mas Ele foi aquele que foi salvador de toda a humanidade. Então para muitos você pode dizer nada, mas você é aquele quando você dobra o teu joelho e Deus ouve a tua oração e Ele responde a tua oração. Eita glória! Então levanta
levante você a sua cabeça. Aleluia. Porque Deus falou que você é soldado, valente. Porque o soldado, mesmo ferido, ele ainda trava a batalha e ainda vence uma batalha. E dessa forma ele fala que ele cura. E nesta noite ele está curando. Glória a Deus. E fala, ele te chama pelo nome. Aleluia. Irmão, Deus fala que ele te chama pelo nome. Aleluia. É pelo nome que ele te chama, tá? Ele fala que ninguém vai te dar o galardão que ele tem para te dar. Então somente se preocupe que ele conhece você. E ainda que ninguém te dê nada, mas ele fala, eu te chamo pelo nome. Aleluia. Falhas temos, todos nós somos ser humano, mas é aquele que nos condena e que nos deve só é ele. É só ele que tem esse poder. E o homem não dá, porque o nosso coração ele conhece. O coração contrito, abatido e angustiado. E quando isso acontece, irmão, ainda ele envia a cruz, mas dentro daquele que te abençoe. Para isso ele morreu na cruz de Calvário. Glória a Deus. Os nossos pecados. Então, irmão, somente nós devemos ter um coração galardoador, limpo na presença do Senhor. Na nossa fraqueza, na nossa falha, confessa a Ele para te ver se não confessar. E levante a tua cabeça, porque se Ele não te condena, nunca ninguém pode te condenar. Amém? E que nesta noite você leve a bênção do Senhor. Que nesta noite você venha levar a vitória. Aleluia. Do Senhor. Que nesta noite você se levanta como um soldado. Meu Deus. Não é nada por você, mas aquele que te chamou, ele fala, você é o meu escolhido. E operando eu, quem impedirá? Que nesta noite nós vamos sair daqui cheio do Senhor. Que nesta noite nós vamos as nossas feridas. Que nesta noite nós possamos sair daqui com compromisso com o Senhor. Não agradando ao homem, mas agradando a Deus. Não falando do homem que ouvi, mas falando daquilo que Deus manda a gente falar. Eu, como falei, preparando. Por quê? Porque todo aquele que já é chamado para uma grande obra, todo aquele que não se junta para somar, para falar a mesma língua, é aquele que vive separado. E os grandes discípulos, os grandes homens do Senhor, ele não vivia no meio do povo, ele vivia isolado. Porque ele simplesmente ele falava aquilo que o povo queria ver, nem compartilhava daquilo que era errado. Então quer dizer o que? Jesus andou todo o tempo sozinho, muitas das vezes somente com o discípulo. Elias, Eliseu, Paulo, todos os homens do Senhor, ele não andava no meio da multidão, ele vivia sempre muita gente só, que muitas vezes estava no meio dele, a gente queria o matar. Então quer dizer o quê? Exemplo para mim e para você. Verdade. O nosso fiel amigo é o Senhor. Se ele não te maltrata, se ele não te fere, então, irmão, levante a cabeça e glorifique o Senhor, porque ele cuida cada dia de nós. Amém? Amém. E que Deus possa nos abençoar e nos dar força para cada dia saber, Ele te chama pelo nome. Não feche a sua boca, não. Continue pregando. Que tenhamos lá fora que precisa ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. E digo mais uma coisa, irmãos. Tem gente que fala assim, eu não falo com o Espírito, eu não falo. Eu digo para vocês, irmão, eu falo. Eu falo também. Eu falo, eu converso. Sabe por quê? Porque um dia eu também fui espírita. E eu falava, ser crente desse jeito, eu não quero ser, eu prefiro ficar no mundo. Porque se crente falta desse jeito, eu prefiro ficar como eu estou, pelo menos eu sou sincera. Eu falava isso, mas Deus falava, essa eu quero. Sabe por quê? Quando você tem sinceridade, você é o escolhido do Senhor. É que você não consegue ficar no meio daquela rodinha. Então você nunca vai ser bem-vindo, mas Deus ele fala, Ele te ama, tá? Então, irmão, eu digo, tem muito espírita que está no centro espírita, mas que é homem e que é mulher de Deus, mas faltou um momento para ele de Deus resgatar, que muitas das vezes, aquele que está na casa do Senhor pregando o Evangelho, ele não condiz com aquilo que ele prega, e afasta muito daqueles que são escolhidos do Senhor, pela conduta dele, e nós vamos vigiar, para que a gente não vencer aquele, para afastar aqueles ungidos do Senhor, tá? E diante dessa atitude minha, essa semana, são 2 pessoas que são espíritas. Mas de tanta gente conversar, eu não nego, eu sou evangélica, a gente senta, a gente conversa, quer dizer, e eles falam na oportunidade que Deus me dá, eu trago o relato dos testemunhos, eu venho contando o que Deus faz, e quando foi essa semana, teve uma menina que foi apresentar a menina dela na igreja, e esse casal, ele foi na igreja e foi lá no púlpito, lá juntamente com ela para apresentar a criança. Então quer dizer o quê? Para quem dizer que era espírito, bem, entrou numa igreja. Então Deus trabalha dessa forma, porque Deus fala que Ele não faz isso. Aleluia, verdade. Todos nós somos escolhidos. Agora resta saber a nossa escolha. Qual é a nossa escolha? E é isso, somos nós que temos que pregar para que essa bandeira venha a ser levantada e essa barreira venha a cair. Tá? Porque Deus não excluiu ninguém. Todos nós somos criação de Deus. Até mesmo os que estão super errados. Se ele está vivo, é permissão de Deus. Porque todo mundo tem a oportunidade de uma nova vida. Então, você não fala, o sol brilha para todos e a bênção de Deus também. Quem somos nós para escolher? Amém? E assim, irmão, que vamos levar essa palavra,
não como um homem só de Deus, mas como um soldado escolhido para zelar por esse evangelho e fazer fluir o tendinite do Senhor. Não é a família igreja daqui e ali, mas que você venha pregar o evangelho para que a semente venha brotar nos corações, para que o ID possa ser feito através da palavra que você planta no coração de cada um. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade.